O título da nossa mensagem é Não Temas. Vamos ler 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Não temas, respondeu o profeta. Aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que os que estão com eles. E Eliseu orou: Ó Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do servo, e ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Não temas. Repita comigo, não temas. Aleluia. O Espírito Santo é inimigo do medo. Existem muitos medos. Medo de falsas acusações, medo de doenças, medo de fracassos. Dê o nome que quiser. Existem muitos medos. Medo, medo, medo. Medo dentro de você. Você tem um amigo, o Espírito Santo, que conquistará esse medo por você. Posso ouvir o seu amém? Não temas, pois aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Não temas, porque aqueles que estão conosco, lutando por nós, são muito mais numerosos que aqueles que estão contra nós. São muito mais numerosos que querem nos destruir. Eu quero que você se coloque na posição de Eliseu hoje. Você obterá seus resultados rapidamente. Coloque-se na posição de Eliseu. Se você se colocar na posição de Eliseu, deixa eu ver sua mão. E você crê nisso? Se você crê, deixa eu ver sua mão agora. Se você crê que, ao declarar a palavra, assim será. Se coloque na posição de Eliseu. Gosto disso. Gosto disso. Quero falar com você. Sim. Não tenha medo. Isso mostra que ele se via seguro, com garantia de que tudo daria certo, garantia de segurança, com alegria interna, tranquilidade. Ele se via seguro e desejava que seu servo visse o que ele viu. E o que ele viu? Um exército de anjos ao seu redor. Repita comigo, ao seu redor. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ao redor de Eliseu, um exército de anjos ao redor dele. Anjos são mensageiros de Deus. Eles são os soldados de Deus. A cavalaria, o exército. Eles são seus soldados. Ao redor dele. Indescritivelmente mais numerosos. Imensamente mais poderosos. Aleluia. Ele orou para que os olhos de seu servo fossem abertos. E os olhos de seu servo foram abertos. E ele viu o perigo. Eliseu orou: Senhor,
abra os olhos da fé para que ele veja a proteção que está sobre nós. Repita comigo. Abra os olhos da minha fé para que eu veja a proteção que está sobre mim. Repita mais uma vez. Quando os olhos do apóstolo Paulo foram abertos, ele parou de incomodar a Deus. Sim, primeiro ele tinha um espinho na carne. E o Senhor respondeu, minha graça é suficiente para você. Mas eu tenho um espinho na carne. Minha graça é suficiente para você. Eu tenho um espinho. E assim é. O entendimento traz a revelação. Ele viu a proteção que estava sobre ele. Quando Deus abre os olhos de fé, seus olhos de fé, então você vê a proteção que está sobre você, não importa a situação que você esteja enfrentando. Não importa a situação que você esteja enfrentando, você vai permanecer focado. Mas por que os olhos do nosso corpo que estão abertos, que a gente continua vendo a situação e ouvindo o que ela tem a dizer? A sua pobreza mantém falando com você. Porque os seus olhos, o corpo, os seus olhos naturais estão abertos. Ao abrir os olhos da nossa fé, isso vai silenciar o nosso medo. Diga ao seu vizinho. Quanto mais clara for a visão que temos da soberania e do poder do céu, mais o medo das calamidades serão dissipados. Vamos ler o livro de João, capítulo 9. Abra sua Bíblia no livro de João. João 9, verso 39. Jesus disse, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Por esse duplo julgamento, Jesus veio a este mundo para que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Isso é sabedoria. Para este duplo julgamento, Jesus veio a este mundo. Jesus disse, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Isso explica o porquê um jovem rústico, inexperiente e destemido pôde derrotar Golias na batalha. Olha os adjetivos que usei. Rústico, inexperiente e destemido. Isso explica o porquê Moisés, o filho de uma escrava hebreia, se apresentou diante de Faraó. Ele era filho de uma escrava hebreia. Não apenas hebreia, mas de uma escrava hebreia. Moisés conseguiu ficar e se apresentar diante de Faraó. Isso explica porque pessoas fracas como eu, sem eloquência,
sem suavidade de língua, mas com total dependência da graça de Deus, têm sido usadas para o propósito que Ele tem para nós. No livro de João, capítulo 9, verso 39, Jesus disse: Eu vim a este mundo para juízo, para que os cegos vejam. Esse sou eu. Pessoas como eu. E aqueles que veem se tornem cegos. Isso explica por que o jovem rústico e inexperiente e destemido Davi pôde derrotar Golias, o gigante, na batalha. Isso explica o porquê Moisés, o filho de uma escrava hebreia, pôde ficar diante do faraó. Como cristão, quando você entende essa filosofia de vida, você continuará a se esforçar e a prosseguir. Não ficará se comparando com outros, ou se lamentando, dizendo: Ah, veja esse homem, por que comigo é assim? Eu tenho 50 anos, olha para mim. Você não se comparará com os outros quando entender essa filosofia de vida. O propósito que Jesus veio para este mundo. Depois de todo o nosso trabalho árduo. Sim, você me ajudou? Quer que eu leve para cá? Tá bom, vou levar. Pode deixar. Perfeito. Deus ainda tem que assinar. Essa é a posição certa. Opa, que bom. Como cristão, você tem que deixar que Deus marque, que Deus avalie. Para o homem, para as pessoas, tá certo, tá tudo certo. Mas para Deus, Deus tem que avaliar. Depois que você fez tudo, você tem que deixar o problema com Deus. Não diga: mas eu sou mais inteligente que ele, eu sou melhor do que o outro, por que isso está acontecendo comigo? Não, não, não. O problema não é inteligência. Deus age conforme a sua vontade. Depois que a gente fez tudo humanamente possível, a sua educação, o seu ensino, não é dinheiro, ela serve para te dar dinheiro. O seu ensino não é fama, não é honra, mas te ajuda a conseguir a honra. Se você não consegue naturalmente, sim, então o Espírito Santo tem algo a dizer a respeito disso, antes dessa honra vir. Depois de você ter ido para a escola, terminado a universidade, o Espírito Santo tem que vir e afetar isso que você tem. Agir, impactar a sua vida. Depois de ter lutado, depois de ter trabalhado arduamente, a gente ainda precisa deixar que Deus assine embaixo, avalie. Diga ao seu vizinho: deixe para que Deus assine. Porque a declaração está dizendo aqui que nós devemos deixar para que Deus marque, para que Deus avalie. A Bíblia diz: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Se tivermos sucesso, devemos dar a Ele glória e honra. E se falharmos, devemos nos submeter à vontade dEle. E como a gente se submete à vontade dEle? Se você vai e fica tentando, e falha, se submete à vontade dEle. Por quê? Ele é o alfa e o ômega.
Se tivermos sucesso, devemos dar a Ele honra e glória. Se falharmos, devemos nos submeter à vontade dEle, porque essa falha pode ser para nos preservar. Essa falha pode ser para nos preparar para os desafios que estão à frente. Essa falha pode ser para nos manter em um novo nível. Essa falha pode ser para nos fortalecer nosso desejo por Ele. Mas como você trata a sua falha? Você olha para a sua falha como os outros olham? Sua falha é diferente da falha dos outros. Sua falha é para a glória de Deus. É quando você está entre a rocha e o lugar de trabalho que você percebe a presença de Deus mais claramente em sua vida. Quando você está entre a rocha e o lugar de trabalho, que você vai perceber a presença do Senhor mais claramente em sua vida. Anote isso. Para fechar nossos olhos para todas as coisas que são deste mundo, nós devemos abri-los para a glória. Levante-se, levante-se, levante-se. Isso é, a fé vai chegar a outro nível. Fechar os nossos olhos para todas as coisas deste mundo vai permitir que a gente abra os olhos para a glória de Deus. Fé. Diga ao seu vizinho, fé. A fé vai chegar a outro nível. Vai mudar tudo. Sabe, a gente caminha por fé, não pelo que vemos. Mas a fé, ela vai mudar tudo. Fechar nossos olhos para todas as outras coisas. As coisas bonitas, aquilo que é lícito também. Desse mundo, as coisas deste mundo. E abrimos eles para a glória. A fé, então, se tornará outra fé. Agora mesmo, aumente a sua voz e comece a pedir a Jesus para que Ele esteja contigo na tua jornada de redenção. Ore! Esteja comigo em minha jornada de redenção. Fortaleça meu desejo e minha determinação. No poderoso nome de Jesus Cristo. Quando estamos orando, nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala. A gente não deve instruir a Deus o que Ele deve fazer. Aqueles que se humilham nas mãos de Deus terão a melhor companhia possível no seu caminho de redenção. Aqueles que se humilham nas mãos do Senhor. Nós que nos humilhamos nas mãos do Senhor, recebem as bênçãos. Então, quando a gente abre a nossa boca, quando eu digo, peça a Deus para que seja contigo no seu caminho de redenção, é disso que eu estou falando. Tudo o que você quer pedir já te foi dado, já te foi abençoado. Quando já te foi dado tantas bênçãos, e você nem percebe e só fica pedindo, vai acontecer com você o que aconteceu com Moisés em Êxodo 14:14, que diz que o Senhor lutará por você.
E quando você perceber o Senhor lutando a seu respeito, você vai se arrepender da sua reclamação. Você vai se arrepender de ter reclamado. Você vai simplesmente ficar em paz. Você vai ter paz. Quando você ver o Senhor lutando por você, você vai ter paz. Então, nossa oração agora é: peça a Deus para que Ele esteja contigo no teu caminho de redenção. Peça a Ele para que te fortaleça. Fortaleça seu desejo e sua determinação por Ele, somente Ele. Ore. Escute, eu já disse isso a vocês, para que em mim você tenha paz. Aqueles que se humilham debaixo das mãos de Deus optaram por viver a vida mais segura possível. Diga ao seu vizinho: aqueles que se humilham debaixo das mãos de Deus optaram por seguir o melhor caminho e mais seguro para suas vidas. Mais uma vez. O que eu quero dizer com se humilhar? Quando você para de falar: ah, minha vida não é justa. Ah, tudo está ruim para mim. Ah, não sei o que vou fazer agora está tudo ruim. Isso está errado, aquilo está errado. E por que isso aqui? Por que só eu estou vivendo isso? Por que essa doença está comigo? Isso não é humildade. Humildade é dizer: eu sou um pecador. Eu mereço o julgamento. Eu sou consciente de que eu não mereço nada. Eu sou consciente de que não mereço nada. Se algo me foi dado, qualquer coisa, se me foi dado, obrigado, Senhor. Mas se nada for me dado, tudo bem, porque eu sei que eu sou um pecador. Isso é humildade. Aqueles que se humilham debaixo das mãos de Deus escolheram o melhor caminho para viver as suas vidas. Agora mesmo, com humildade, eu quero que você diga: eu mereço julgamento. Senhor, obrigado pela sua misericórdia. Eu sou consciente de que eu não mereço nada. Eu ficarei feliz se qualquer coisa me for dada.